Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025, segunda-feira. Boa semana aí pra você. Tem dois assuntos bem interessantes que eu estou programando aqui pro canal. Um deles é o assunto de hoje. Outro assunto é sobre o Banco Central, sobre o novo presidente e as novas políticas. Esse outro vídeo do Banco Central eu vou fazer amanhã. Tá? O tema de hoje são dois temas, tanto esse de hoje quanto do Banco Central, são dois temas que eu recebo muitas mensagens a respeito desses dois assuntos. Então por isso que eu estou colocando os dois em prioridade aqui na escala de temas, tá bom? O assunto de hoje é uma recorrência. Muita gente manda mensagens perguntando: André, o que você faria se você tivesse na minha situação? O que você faria se você fosse, se você tivesse uma idade X, né? O Eduardo mandou uma mensagem aqui, obrigado, viu, Eduardo? Que ela é bem típica das perguntas que são mais feitas a esse respeito. Eu vou ler aqui rapidamente. Ele fala o seguinte: André, você poderia dizer o que você faria se você tivesse seus 30 anos com a situação atual do Brasil? Já estudei muito economia, perdi a esperança no Brasil, mas por X questões não posso sair daqui. Uma maneira de rentabilizar melhor, mais que o IPCA real, ou tirar o Brasil do meu dinheiro? Bitcoin, dólar? Obrigado, viu, Eduardo? Eu acho muito importante essa pergunta, porque assim, se a idade tem alguma vantagem, é justamente o fato de você ter alguma experiência a mais do que você tinha quando jovem. Né? Assim, o que eu faria se eu tivesse meus 30 anos? Várias coisas, Vedorno. Dentro do contexto da sua pergunta, né, a primeira coisa que eu te diria, uma coisa que uma postura que eu sempre tive e continuo tendo e morrerei tendo é o seguinte: independente de quando eu tinha 18 anos, 30 anos, 50 anos ou 200 anos, nunca acredite em governos, nunca acredite em políticos, nunca acredite em vozes que venham do Estado. Primeira coisa. Segunda coisa, nunca engrosse multidões. Se você vê que está todo mundo investindo em inteligência artificial, não ponha seu dinheiro em inteligência artificial. Se tem alguém, um analista, sugerindo que você faça isso, não faça. Tá? Eu vou repetir aqui o que eu já falei 1 milhão de vezes, milionésima primeira. Cuide você do seu dinheiro. Você falou assim, eu sei bastante economia. Isso é ótimo. Estude quanto você puder. Você vai passar até o fim da vida estudando e você não vai saber tudo. Pode ter certeza. Sempre existe alguma coisa nova para você aprender, para você descobrir nos livros. Guie-se pela sua cabeça, não pela cabeça dos outros. Tá? Uma coisa que eu acho importantíssima, fundamental. Ser um trader não é profissão. Tá? Você tem que ter uma profissão. Tenha uma profissão. Tenha um ofício. Não importa o que seja. Pode ser mecânico de automóveis, pode ser carpinteiro, pode ser professor, pode ser pintor de parede, eletricista. Não vem ao caso, mas tenha um ofício. Faça alguma coisa que tenha alguma demanda econômica real. Tá? Por que eu estou te falando isso? Porque sempre foi moda essa história de virar trader, de virar um cara que vive das operações do mercado financeiro. Primeiro, isso não é uma coisa provável de acontecer, independente
de quanto você saiba sobre finanças. Sempre existe o risco de você errar. Se você é um cara que só mexe com finanças, desculpa, se você não tem uma fonte pé no chão de renda, você sempre vai ter medo de operar. Porque você sabe que se você perder, vai ser muito difícil você recompor o seu capital. Então, quando você está só com o mercado financeiro, é uma situação bastante ruim. E isso vai fazer você ter medo, você não vai arriscar, você vai viver pisando em ovos, porque você sabe assim, poxa, veja, 30 anos é uma idade complicada, porque você nem é tão estúpido quanto uma pessoa de 18 anos, né, que arrisca e dane-se, se perder, perdeu, não tem noção do perigo, nesse sentido que eu estou falando. Estúpido entre aspas, evidentemente, né? E você também, com 30 anos, assim, você não tem uma... você já tem um pouco daquela consciência assim, poxa, não posso ficar perdendo dinheiro, já não sou mais criança, né? Então é uma idade horrível nesse sentido. Você tem consciência das coisas, você sabe que não pode ficar jogando dinheiro pela janela, sabe que existe a chance de você jogar e perder. Né? Em qual mercado? Em qualquer mercado. Qualquer coisa. Você pode perder dinheiro investindo em ouro, você pode perder dinheiro, qualquer ativo pode te dar um prejuízo. Então, se você, repito, se você vive de mercado financeiro, como muita gente na internet ou até fora dela, fica vendendo, né, esse estilo de vida, cai fora. Isso é altamente improvável. Estou te falando, assim, eu com o conhecimento que eu tenho de 50 anos de idade, transplantado para um corpo de 30. Né? Jamais na minha vida eu falaria assim, não, eu quero depender das operações financeiras para comer. Não faça isso. Faça outra coisa da vida. Né? Como eu te falei, não importa qual ofício, mas tenha um ofício, tenha um trabalho. Tá? Fora do mercado. O mercado é um extra. Você tendo uma renda que venha de fora do mercado, ora, é muito mais fácil. Você vai conseguir analisar as coisas com mais isenção, com menos emoção. Você não vai depender daquilo para viver. As chances de você acertar serão maiores. Tá? Então, isso é um ponto. Outra coisa, essa história de tirar passaporte para ir morar nos Estados Unidos, ir morar na Europa, ou onde quer que seja, eu vou te falar uma coisa, eu acho que no fundo você só vai... Você está trocando um problema por outro. Né? O Brasil é um saco? É porque a gente vive numa ditadura, você é esfolado, paga um monte de imposto, se abrir a boca leva borrachada, vai parar na cadeia. Né? Horrível, horrível. Agora, você morar em outros países não pense que vai ser muito melhor. Né? Não pense que se você morar nos Estados Unidos, por exemplo, sua vida vai ser um mar de rosas. Não vai. Porque lá também o cidadão é esfolado, lá também ele não tem o direito de abrir a boca, certo? Está longe de ser o paraíso que todo mundo pensa que é. Se você for morar na França, a mesma coisa, se você for morar no Japão, a mesma coisa. E, além disso, existe um agravante, você está na casa dos outros. Tá? Não acredite nessa história de que recebemos bem investidor. Mentira, ninguém recebe. Ninguém recebe. Pode ser Estados Unidos. Você é de fora, você é como uma visita. Você pode ser no máximo tolerado. Nunca vão chegar para você e falar, olha, muito obrigado por ter vindo aqui, trazer o seu dinheiro, investir aqui. Ninguém vai fazer isso. Ninguém. Do fundo do coração, ninguém. Talvez o Trump possa fazer isso numa cerimônia pública porque é política, mas na verdade, ninguém gosta. Estrangeiro é o seguinte, se você chegar no país dos outros pobre, os caras vão te odiar porque você é pobre, você fugiu para lá porque você era pobre no seu país de origem. E se você chegar no país dos outros cheio de grana na mão, os caras vão te odiar porque você tem dinheiro. Vão falar assim, ele veio aqui para comprar nossos imóveis na Bacia das Almas. Ele veio aqui para... A gente faz isso. Quando vem algum investidor estrangeiro no Brasil, a gente não fica... nossa, o cara veio aqui comprar tudo de graça. Isso é do ser humano.
Não tem muita diferença. Então, assim, não se iluda, não compre essa mentira de que o resto do mundo é um paraíso. Desculpa, não é. Mas não é mesmo, tá? Eu acho que, assim, tem um ou outro país na face da Terra que até tem uma postura mais tolerante, né? Sei lá, Mônaco, por exemplo. Mônaco é um país mais tolerante com o estrangeiro. Basicamente, todo mundo que está lá é estrangeiro. É um lugar que é feito de dinheiro do exterior. Que mais? San Marino também. Acho que vai mais ou menos na mesma batida, né? Mas são muito poucos os lugares. E aí nós estamos falando de lugares assim que... veja, sem querer desanimar ninguém, mas você conseguir um lugar ao sol em Mônaco não é fácil, tá? Ali, um apartamento de meio metro quadrado deve estar custando 60 milhões de euros, né? Uma loucura aquilo. Claro, o lugar, né, é Mônaco. Então, assim, como via de regra, você vai trocar 6 por meia dúzia. Se você meter na sua cabeça de, por exemplo, sair do Brasil, acredite, na maior parte das vezes você não vai ganhar nada com isso. O problema vai trocar de endereço. Ou, na melhor das hipóteses, você vai trocar um dissabor por outro, né? Você pega a sociedade americana, é aquela história. Vai conviver com os caras pra você ver. Eles são gente boa, tal, mas o povo enrolado, né? Chatos, tem lá aquelas patriotadas deles. Quer dizer, pra nós aquilo lá não tem nada a ver, né? Não é uma coisa que a gente vai olhar e falar, nossa, que legal. Não vai. Você não vai. Então, assim, o certo, o ideal é você aprender a viver dentro da sua realidade. Então, se a sua realidade é o Brasil, dá pra você fazer alguma coisa aqui? Dá, claro que dá. Dá pra fazer muita coisa. Mas eu volto ao ponto do início da conversa. Seja esperto. Se você vê todo mundo investir em melancia, não vai investir em melancia. Não seja tonto, né? Se chegar um político na televisão falando, olha, tem três categorias de gente, isso daí, eu nem lembro quem foi que falou. Foi alguém famoso que falou o que eu vou te dizer agora. Tem 3 categorias de gente às quais você não deve dar ouvidos, né? Políticos, banqueiros e sirigaitas de cassino. São esses 3 públicos que se um desses 3 vier te prometer mundos e fundos, não acredite. Não seja bobo, tá? Então, assim, se você tiver essa cautela, você já vai estar anos-luz à frente da grande maioria das pessoas. Se você tiver um ofício, como eu falei, nem que seja dos mais modestos, ótimo. É dali que você vai tirar sua renda, então o mercado financeiro, as apostas, etc., serão um extra, serão um plus, né? Melhor ainda. Aí você fala, tá, e como é que eu aprendo isso? Aí eu posso te sugerir 1 milhão de livros. Eu acho que o principal dos livros, na minha opinião, o mais interessante, é um livro que eu inclusive já mencionei aqui no canal, Os Axiomas de Zurich. É um livro excelente para você ter uma ideia de como é que você pode... Porque tudo isso que você mencionou aqui, Eduardo, Bitcoin, dólar, dá para ganhar dinheiro com tudo isso. Dá para ganhar dinheiro com ações, dá para ganhar dinheiro com renda fixa, dá para fazer um monte de coisa. Mas tem que ser um negócio estruturado, tem que ser um negócio pé no chão. Sem essa de viajar na maionese e falar, eu vou viver de mercado financeiro. Não faça isso, nunca. E mesmo que você tenha $1 trilhão na conta, continue com a sua atividade principal. O mercado financeiro vai complementar, ele vai acelerar o crescimento do seu patrimônio? Vai, mas não dependa dele. Porque se você depender dele, você vai ficar emocionalmente envolvido com as suas operações financeiras. Você vai precisar que elas deem certo. O seu nível de medo, de insegurança, tudo isso vai aumentar. Então, com o que você vai operar, na verdade não importa muito. O que importa mesmo é como você vai operar. E aí eu recomendo o livro dos Axiomas de Zurich. Você vai ver que ele mais ou menos vai dar uma pincelada nesses mesmos tópicos que eu acabei de falar para você. Tá bom? É isso. Por hoje é só. E aí amanhã a gente vai conversar sobre a nova direção do Banco Central. Até mais, um abraço.